Vamos iniciar as atividades da noite de hoje com os nossos irmãos em sintonia pelo Facebook e nós presentes, relaxando o nosso corpo, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos benfeitores dessa casa, absorver os ensinamentos da noite de hoje e levar para o nosso cotidiano, aplicando. Que possamos enviar boas vibrações ao nosso palestrante, para que ele tenha a conexão com o alto, para nos trazer, com esse tema da noite de hoje, os caracteres do homem de bem, tudo que nos for proporcionado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. E com essa prece, damos por aberto os trabalhos da noite de hoje. Com vocês a palestra com o Senhor Antenor na noite de hoje. Boa noite, irmãos. Na noite de hoje nós temos um tema que nos instiga bastante a refletirmos acerca da nossa evolução. Nos possibilita fazer um balanço acerca de como estamos na nossa senda evolutiva. É uma análise acerca do quanto nós já podemos nos considerar um homem de bem, pessoas de bem, no sentido amplo da palavra. Vamos iniciar com uma passagem registrada por Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45 do seu Evangelho, também nos deixada por Jesus. Assim, ele registrou esse ensinamento do Mestre: não há árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal, do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Emmanuel, falando acerca desse ensinamento do Mestre, nos diz que a árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade
pela produção, por aquilo que ela puder ser útil à natureza e ao homem. Assim também nosso espírito é na sua jornada. Nós só seremos reconhecidos por aquilo de bom que nós temos a dar. Ninguém que se consagra realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões, que se podem ser vistas numa simples passagem, olhar, olha uma pessoa, já acha que é uma pessoa de bem, mas será sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Tal como a árvore que produz bons frutos, nós só podemos ser considerados bons por aquilo que de bom efetivamente nós entregarmos ao nosso semelhante. E aí complementa Jesus: pelos frutos os conhecereis. Logo, para nós, pelas nossas ações é que seremos reconhecidos. Se forem ações boas, assim seremos reconhecidos. Se forem ações superficiais, fúteis, malévolas, assim seremos conhecidos. Mas como nós poderemos ser considerados um homem de bem? Quais os caracteres principais que o homem de bem precisa trazer consigo? E a doutrina espírita nos diz que é simples, basta que nós coloquemos em prática a lei de justiça, amor e caridade. É muito simples. Vamos ver se nós estamos fazendo isso. O que é a lei de justiça? Como é que ela se manifesta para nós? A expressão menor que nós encontramos está lá na questão 875 do Livro dos Espíritos. Há um capítulo todo, uma sessão inteira, um capítulo tratando sobre a lei de justiça, amor e caridade. E a síntese de justiça é o respeito aos direitos de cada um. Não, mas isso é fácil, eu respeito os direitos dos outros. Será? Quando está em xeque um interesse meu, que pode ser um direito ou não, eu perquiro primeiro qual o direito do outro antes de defender o meu interesse, que pode ser um direito ou não. Porque nem sempre os nossos interesses correspondem a um direito. Nem sempre os nossos interesses são legítimos. Mas, via de regra, nós cegamos e queremos defender aquilo que nos interessa. Esquecemos de primeiro verificar até onde vai o direito do outro. E só haverá cumprimento à lei de justiça quando nós aprendermos a primeiro verificarmos qual a extensão do direito do outro antes de eu reclamar o meu direito ou o meu interesse. A lei de amor. A lei de amor consiste em amar o próximo como a nós mesmos, amar o próximo como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos, nos ensinou Jesus. Como isso acontece? Quando eu desejo ao outro, quando eu faço ao outro, ao meu próximo, aquilo que eu desejo que faço para mim, o que desejem para mim. Está muito perto da lei de justiça, não está? Então, se primeiro eu tenho que analisar o direito do outro para depois verificar qual o meu direito,
E se primeiro eu tenho que me colocar no lugar do próximo para ver qual a situação do próximo, para compreendê-la, e então desejar que façam para mim aquilo que precisa ser feito a ele, ou a ele aquilo que quer que façam a mim, as duas leis andam entrelaçadas. A lei de justiça e a lei de amor. Não tem como separá-las. E a caridade? A lei de caridade está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ela consiste na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições de todos e no perdão das ofensas. O que é a benevolência? É a bondade, a boa vontade, a benignidade, é a generosidade. O que é a indulgência? É suportar as imperfeições do outro, aceitar as imperfeições do outro, aceitar o outro como ele é. Mas como é que nós nos comportamos em relação a isso? Com relação à benevolência, eu sou realmente benevolente? Eu exerço toda a bondade que por vezes até eu imagino em exercer. Eu até sinto piedade. E é bom, quando a gente sente piedade, é bom momento. E até nós dizemos, se eu pudesse, se tivesse oportunidade, se eu ajudaria, eu faria, eu gostaria, mas não faço. Porque falta a vontade. A ação da vontade. Com relação à indulgência, ela não é muito fácil de ser exercida. Nós encontramos sempre, e dificilmente alguém de nós, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, não vamos ter alguém que, se puder, dar uma escapadinha. Não é? Aquele chato, aí de novo aquele arrogante, insuportável. E nós temos os nossos chatos, os nossos arrogantes, os nossos insuportáveis, e somos também, para muitos, os chatos, os arrogantes e os insuportáveis. Essa é a questão. Como nós não gostaríamos que nos taxassem de chatos, de arrogantes, de insuportáveis, que são imperfeições nossas. Nós também não devemos fazer isso em relação aos outros. Devemos aprender a conviver com os outros que para nós são chatos, mas ele é o nosso mestre da paciência, da aceitação, é o nosso mestre para aprendermos a indulgência. O arrogante é o nosso mestre para aprendermos que a arrogância não é boa, e para exemplificarmos também a ele a humildade. Todas as situações que se nos aparecem são oportunidades de aprendizado e de serviço. Todas. E o perdão das ofensas? Sem condições. Eu perdoo, mas isso não é perdão. Isso não é perdão. Mas então eu tenho que perdoar alguém que me ofendeu, abraçar, beijar, levar para dentro da minha casa? Não. O perdão deve ser exercido aqui na minha intimidade. Eu nem preciso dizer para quem me ofendeu que eu estou perdoando, porque muitas vezes eu posso estar sendo muito mais ofensivo ao dizer isso do que a ofensa que eu recebi, se eu não souber como dizer. Então o exercício do perdão deve ser executado dentro de mim, no poço dos meus sentimentos, na minha alma. Eu preciso perdoar para afastar de mim aquela nódoa que é a mágoa, aquela mancha escura que é a mágoa, que começa a penetrar o meu perispírito e deságua no meu corpo físico em forma de doenças. E que muitas vezes eu fico indagando, mas como é a doença? Mas como que fui? E são as mágoas que nós guardamos. É resultado da nossa incapacidade de perdoar.
E muitas vezes também nós não sabemos perdoar a nós mesmos, porque guardamos culpa. E nós precisamos nos livrar da culpa, com sinceridade, nos arrependermos e fazermos para nós mesmos o propósito de não mais cometer aquele erro. A mágoa e a culpa são responsáveis por mais de 90% das doenças conhecidas. Quando nós perdoamos, o nosso ofensor vai descobrir que nós o perdoamos pela nossa forma de ser, pelo nosso olhar, pela maneira como nós nos comportarmos, pelo sentimento que aos poucos ele passará a ter em relação a perdoarmos aquele que nos ofendeu. Nos ensinou Jesus que devemos orar por ele, e ao orarmos por ele nós emitiremos boas energias que vão ocupar o lugar das energias negativas que no início da ofensa nós contra ele jorrávamos. A raiva que nós ficamos, o desejo de vingança que nós tínhamos, nós substituímos essas manchas escuras, essas nódoas, por luz, por boas energias que vão retornar para nós. Então, o caráter principal do homem de bem é a prática da justiça na sua pureza. Mas como isso se dá? Na mesma intensidade da justiça praticada por Jesus. Aí alguém pode dizer, aí danou-se. Aí nós não conseguimos. Como nós vamos conseguir alcançar o grau de perfeição de Jesus? Vamos nos lembrar do ensinamento que nos deixou. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Palavras de Jesus. Significa o quê? Que ele passou por tudo que nós estamos passando, não aqui na Terra. Quando ele veio aqui, há 2000 anos atrás, ele era um espírito superior a milhões de anos. Ele foi um dos que acompanhou toda a formação do planeta Terra, porque ele é o governador do planeta Terra. Mas ele passou pelo que nós estamos passando, em outros mundos habitados. E ele diz, é possível. E quando ele fala da paz, ele diz que para termos paz, neste mundo nós teremos que passar por aflições. Mas eu venci o mundo, ele também diz. Então é possível vencer o mundo. Nós temos as condições para tanto. Deus nos deu essas condições. Nós precisamos descobri-las em nós e colocá-las em prática. Uma regra, talvez a mais simples, para nós compreendermos como fazer essa caminhada, está lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, ao ensinamento de Santo Agostinho. Todos devemos ter ouvido falar. Antes de dormirmos, devemos interrogar a nossa consciência acerca dos atos que nós praticamos naquele dia. Primeira indagação que nós devemos fazer é se nós não violamos nenhuma das leis de Deus. Se nós não lembramos dela, peguemos o Livro dos Espíritos, vamos ver na parte 3ª do Livro dos Espíritos, estão todas ali. Se nós violamos alguma dessas leis, nós devemos ter consciência disso para aprendermos paulatinamente a deixarmos de violar essa lei. A outra indagação que nós devemos nos fazer é se nós não fizemos nenhum mal. É que nesse dia nós fizemos mal. Opa, não devia ter feito isso, então vamos gravar isso aqui para que amanhã eu não mais cometa esse erro. Eu fiz o bem, mas será que eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito? Eu vi a possibilidade até de ajudar uma pessoa, mas daqui a pouco o outro veio e ajuda. Eu me omiti. Então eu não fiz todo o bem que eu poderia ter feito. O homem de bem é aquele que pratica
A lei de justiça, amor e caridade na sua plenitude. Então nós temos que aprender a ir praticando cada vez mais a justiça, o amor e a caridade. Será que ninguém ficou com motivos nesse dia para reclamar de mim? Será que eu não pisei na bola com um colega de trabalho, com alguém no ônibus, com alguém no trânsito, com o meu chefe, com o meu subordinado, aqui em casa, lá no centro espírita, enfim? Será que eu não fiz nada de errado? Alguém não ficou com algum motivo para reclamar da minha postura, da minha maneira de ser? E será que eu fiz para os outros tudo o que eu queria que os outros fizessem para mim? Quantas coisas nós imaginamos que gostaríamos que fizessem para nós? Mas quantas, nessa mesma medida, nós fazemos para os outros? Então, essas indagações são fundamentais para que nós comecemos a avançar com um pouco mais de celeridade no cumprimento da lei de justiça, amor e caridade, que resume todas as outras leis. Jesus resumiu todos os mandamentos num só: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vos dou mais um: amar ao próximo como a si mesmo, disse ele. Amor, justiça e caridade congregam exatamente esses mandamentos deixados por Jesus. Paulo de Tarso aproveita essa oportunidade, esse ensinamento, embora o ensinamento que ele deixou bem anterior a esse de Santo Agostinho, mas casando os ensinamentos, Paulo de Tarso nos diz que se nós submetermos todas as nossas ações ao controle da caridade, a consciência nos responderá. Se nós submetermos todas as nossas ações ao controle da caridade, a consciência nos responderá. Como? Nos impedirá de fazermos o erro. Ela nos induzirá sempre à prática do bem. Aí a importância desse exercício que Santo Agostinho nos deixou. Se nós fizermos a análise, cada vez que nós encontrarmos o equívoco, nós gravamos a nossa consciência. Nossa consciência vai acusar quando amanhã ou depois nós estivermos prestes a cometer o mesmo equívoco. Então, à medida em que nós praticamos o bem, que é a caridade, isso vai ficando gravado positivamente na nossa consciência. E quando nós identificamos o erro, a consciência também estará gravando esse erro. E quando nós estivermos na iminência de errar, ela nos acusará. Nos dará o bip, o alerta, para que nós evitemos de cair novamente no erro. Bezerra de Menezes diz que o nosso problema, nesse aspecto, continua o mesmo de 2000 anos atrás, quando Jesus esteve aqui e nos ensinou qual era a solução. Mas continua exatamente o mesmo. Como eu vou evoluir? A pergunta é a mesma, mas a resposta também é a mesma. Caridade de uns para com os outros, nos ensinou Jesus. Essa é a resposta. Como não há como separar a justiça, o amor e a caridade, mãos à obra. Vamos aprender a cumpri-los. Como nós podemos fazer exemplificativamente a caridade? Por exemplo, os que têm mais experiência de vida, auxiliar os mais jovens, mais inexperientes, com exemplos, principalmente com exemplos, com conselhos. Os mais jovens, auxiliar os mais velhos, aqueles que já têm alguma dificuldade no seu corpo físico. Respeitar os mais velhos, que têm o que lhes trazer de experiência, e ajudá-los nas suas dificuldades. Caridade dos que sabem, levando ao conhecimento aqueles que ignoram o saber. Caridade dos mais fortes em relação aos mais fracos, protegendo-os. Caridade daqueles que têm esperança em abundância para com aqueles que estão desanimados, desiludidos.
já não acreditam em mais nada. A distribuição, no mínimo, de uma migalha do que temos, em favor daqueles que nada têm, daqueles que estão na penúria. Porque só a caridade, que é a luz divina, fluindo de nós, é que pode fazer com que nós nos melhoremos e possamos alcançar os valores que nós tanto necessitamos. O homem de bem, fazendo um resumo, é aquele que sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações. E o homem de bem sabe aceitá-las sem murmurar. Muito bem. Então nós podemos começar a encontrar muitas coisas do homem de bem já em nós. Se nós fazemos algumas dessas coisas, é porque nós já estamos no caminho. O que nós precisamos é aprimorar. O homem de bem é aquele que possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo e faz o bem pelo bem, sem olhar a quem, sem exigir agradecimento, sem exigir qualquer tipo de pagamento. E quando sofre o mal, retribui o mal com o bem. Como assim? Perdoa. Não é? Eu sou ofendido, aprenda a perdoar. O homem de bem é aquele que encontra satisfação nos benefícios que faz, nos serviços que presta em favor das outras pessoas, daqueles que ele faz feliz. Quantas pessoas nós podemos dar ânimo, dar alegria? Às vezes um sorriso, um cumprimento, uma palavra rápida, tira alguém da maior tristeza. Isso é caridade. É aquele que enxuga as lágrimas, consola, por amor, por carinho, por gostar de fazer. É aquele que procura pensar primeiro nos outros e depois nos seus interesses. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para com todos. Não importa a raça, o credo, a confissão política, religiosa, enfim. Não importa nada disso. O homem de bem é aquele que respeita as convicções sinceras dos outros, sem criticá-las. Eu tenho o direito de não concordar, mas não tenho o direito de criticar. O homem de bem não alimenta ódio, não alimenta rancor, não alimenta desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Basta que nós lembremos da oração dominical, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Se eu quero perdão, eu tenho que perdoar, é isso. Primeiro eu tenho que fazer, para então ser compensado. É aquele que é indulgente com as fraquezas alheias, porque nós precisamos da indulgência dos outros para com as nossas. Lembra que Jesus falou para a mulher adúltera? Aliás, para os que a acusavam, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Isso é vaidade, isso é orgulho, isso foge longe da humildade, que é uma virtude fundamental para que nós desenvolvamos a caridade. O homem de bem, se tiver bens em abundância, saberá que os bens que lhe foram concedidos são empréstimo de Deus e lhe podem ser retirados a qualquer momento. Então deve saber fazer bom uso deles, transformando-os em empregos, em condições melhores de vida. O homem de bem é aquele que, se tiver subordinados, saberá tratá-los com respeito. A única autoridade que exercerá sobre eles será uma autoridade moral,
pela autoridade moral é que será respeitado e que será obedecido. E aquele que for subordinado, que cumpra o seu dever, que saiba exatamente o espaço que ocupa, saiba respeitar seu superior, não invejando sua posição, nem odiando a sua posição, mas coloque-se na sua situação e cumpra o seu dever. Enfim, o homem de bem é aquele que respeita todos os direitos dos seus semelhantes e as leis da natureza ou as leis de Deus. Por quê? Porque ele já será um homem bom, portador de fé verdadeira, ou seja, de fé raciocinada, porque ele buscou conhecer, ele compreendeu, ele se convenceu e com isso então facilitou a sua caminhada. E assim ele tem fé em Deus piamente, ele tem fé na bondade divina, ele tem fé na justiça e na clemência, como na sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem que passe por Deus, e que Deus sabe exatamente por que cada um de nós está passando pelo que está passando, porque passam por sua vontade, tem fé no futuro, tem esperança e coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Para encerrar, uma historinha bem pequenininha, que muitos dos irmãos já devem ter recebido nos últimos dias, sobre a ostra. A ostra é mole, né? Molenga. E ela nasce pequenininha, e ela já tem uma casca, e ela vai crescer. Essa casca começa a ser incômoda para ela, porque a casca não cresce. Ou ela dá um jeito de se libertar dessa casca, ou ela vai morrer sufocada dentro da casca. Então, para não ser devorada, ela se esconde embaixo de uma pedra, abandona aquela casca e cria uma nova casca. E vive nessa nova casca até que ela se transforme numa coisa incômoda novamente. Procede da mesma forma, esconde-se dos seus predadores, livra-se daquela casca, forma uma nova casca. E assim por diante, ela muda muitas vezes essa casca para poder evoluir, para poder crescer. Até quem conta a história brinca de se a ostra tivesse um médico, esse incômodo ela resolveria com um Valium, e então ela não cresceria, ela não ia progredir. Nós devemos fazer exatamente assim. Perceber que os incômodos para nós, os estresses pelos quais nós passamos, as dores pelas quais nós passamos, todas as nossas vicissitudes são incômodos da casca que nós trazemos no homem velho. E precisamos nos esconder sob a luz divina que seja a nossa pedra. E aí trocarmos essa casca por uma casca nova. Assim nós conseguiremos então crescer no processo evolutivo. Obrigado, irmãos. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os mentores da nossa casa, derrame suas bênçãos sobre todos nós. Nós aqui temos que agradecer os ensinamentos da noite de hoje, como eu falei no princípio, procurar aplicá-los para a nossa vida. E tendo a certeza que Deus, nosso Pai, nos dá tantas oportunidades quantas necessárias para evoluirmos, para irmos a todas as moradas dele e progredirmos sempre. Esse é o objetivo do Espírito. Então, fechando novamente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em gratidão por tudo que aqui nos foi
passado na noite de hoje. Que essa luz que recebemos possa chegar a todos nossos irmãos que estão com problemas físicos, mentais ou espirituais, em hospitais, em asilos, orfanatos, penitenciárias, na rua, com essa temporada de frio, que possam ser agasalhados por teu amor, meu Pai. Enfim, aonde houver um filho teu com algum sofrimento, alguma angústia, alguma dor, que seja amparado, que possamos começar a fazer a nossa caridade dentro de casa e alastrá-la para todo o nosso entorno, aumentando cada vez mais e sentindo nosso coração cheio de plenitude. E assim, com a prece que Mestre Jesus nos deixou, vamos fazer o encerramento da primeira etapa do nosso trabalho da noite de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que formos perdoando os nossos devedores. E não nos